Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar o meu abraço a toda a igreja de Várzea Paulista, ao meu querido pastor Emerson Costa, pastor Zé Costa, e a todos os irmãos, a todos os pastores, a liderança e a todos os membros da igreja aí em Várzea Paulista, igreja que eu amo tanto. Que Deus possa conceder a todos nós um culto abençoado no dia de hoje. Eu fui convidado para contar um testemunho sobre oração e eu queria compartilhar algo que aconteceu comigo no ano de 2012. Eu estava à véspera de uma viagem, nós estávamos indo com 150 voluntários para o Amazonas. Nós íamos navegar durante 21 dias entre as tribos indígenas lá do Amazonas com o evangelista Edson Teixeira, com os barcos da Visão Mundial, e eu estava mobilizando recursos e pessoas, para irmos a essa caravana missionária, esse projeto que nós íamos desenvolver lá na cidade de Manacapuru e nas regiões. E eu me lembro que às vésperas do meu embarque, eu vinha a uma reunião de domingo na minha igreja, a reunião de obreiros, e eu estava aguardando, porque a igreja ia orar por mim naquele domingo, para eu na segunda-feira embarcar. E eu me lembro que a igreja esqueceu de orar por mim, Aí no domingo à noite, eu ia ser novamente, a igreja, agora os membros, não todo o corpo do campo, mas os membros iam fazer um momento de oração para o meu envio. E a igreja, novamente, eles esqueceram de orar por mim. Eu me lembro que eu estava na porta da igreja, um irmão que eu não sei da onde ele é, isso foi na reunião no domingo de manhã, ele chegou com um envelope, para mim, e disse assim: missionário Anderson, eu estava em oração, essa madrugada, e Deus falou comigo para enviar uma oferta para você, tá bom? E eu estava, irmãos, orando por recurso, porque eu estava em oração dias antes, e eu liguei para uma missionária perguntando como que ela ia fazer, como que ela ia para lá. E ela disse para mim que ela estava dependendo de Deus, então eu ofertei todo o meu recurso para ela. Eu falei: Deus vai preparar para mim, eu estou orando para que Deus prepare para mim, eu vou te abençoar e Deus vai levantar alguém para me abençoar. E aí chega esse irmão no domingo de manhã, numa reunião de obreiros, e ele entrega, e eu não conhecia esse irmão. E eu falei: amém, querido, obrigado. E eu guardei o envelope, irmãos, dentro da minha Bíblia. E aí aconteceu do esquecimento da oração no domingo de manhã, domingo à noite. Segunda-feira eu embarco para Manaus à noite. Um voo difícil, um homem, ele sofreu um infarto no assento atrás do meu. Um voo muito conturbado, irmãos. Eu cheguei lá em Manaus, assim, muito aflito com tudo que a gente passou naquele voo. E aí o pastor que ia me buscar, nós íamos a Manacapuru, eu ia dormir em Manaus para no outro dia ir a Manacapuru, o pastor também esqueceu de me buscar. E eu já me sentia deixado para trás, Eu cheguei lá, era madrugada lá no aeroporto de Manaus, e eu não sabia o que fazer. Eu ligava para os telefones, naquela época não tinha ainda essa facilidade do WhatsApp, nada disso. E eu não tinha, irmãos, nenhum contato. Eu falei: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. E aí, irmãos, eu me lembro que eu fui ao banheiro do aeroporto e eu fiz uma oração. Eu falei: Senhor, eu estou cansado de dormir em aeroporto, estou com muitas doações, é muito arriscado. Eu falei: Senhor, eu não sei o que fazer, eu preciso que o Senhor fale comigo, Pai. Me dê um sinal, me mostre, Santo Deus, o que eu devo fazer com esse monte de doação. E eu fiz uma oração: eu não quero dormir mais em aeroporto. Nesse exato momento, irmãos, eu me lembro que eu saí para fora do aeroporto com as doações e eu vi um radiotáxi. E eu perguntei para o taxista se existia uma corrida para Manacapuru naquela hora da madrugada. E ele disse: olha, ninguém faz esse horário, Eu falei: mas consulte por gentileza. E aí um dos taxistas disse que custava R$2.000, R$1.500. E eu falei: meu Deus do céu. E aí, irmãos, eu fiz novamente uma oração. Falei: Senhor, abre uma porta para mim. Aí, de repente, um taxista, ele falou lá no rádio: olha, por R$380 eu levo. E ele falou exatamente esse valor. E eu falei: pode chamar ele. Por quê? A oferta que eu tinha ganho no domingo, um dia antes, irmão, era R$400. Que eu estava orando para que Deus me desse algum recurso para viajar. E aí, irmãos, eu peguei esse taxista, a gente chegou já quase amanhecendo lá em Manacapuru. E aí, a hora que a gente chega, estava quase raiando o sol, eu não estava encontrando a pousada, eu não sabia onde era. O taxista falou: vou te deixar na praça,
um monte de coisa, eu vou embora. Aí então, irmãos, eu vi um mototaxista, né? Era um crepúsculo ainda, né? Tava à noite, mas para amanhecer, debaixo de um poste encostado à moto. Eu virei para ele e falei: amigo, você conhece essa pousada? Já ouviu falar? Eu falei: sim, conheço, a dona de lá é uma amiga minha e tal. Eu falei: quanto que você cobra para de moto nos conduzir até essa pousada? Ele falou: R$20, 380 mais R$20. R$400, exatamente a oferta que eu tinha recebido para chegar em Manacapuru, e o barco saía naquele dia, irmãos. Irmãos, Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7 diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense que tua pessoa receberá coisa alguma do Senhor. Meus irmãos, o maior empecilho à oração é a incredulidade. A gente acha que muitas vezes o empecilho à oração é uma certa de frieza espiritual, alguma coisa nesse sentido, e de fato isso pode contribuir sim. Mas o maior empecilho à oração é a incredulidade. O texto diz que nós devemos pedir, né? Mas não podemos ser como aqueles que duvidam. Muitos cristãos vivem como rolhas lançadas ao mar, vivem à deriva da fé, em altos e baixos intermináveis como as ondas do mar. Isso mostra imaturidade e incredulidade, irmãos. Então, a oposição, o maior empecilho à oposição à fé, irmãos, é a incredulidade. E a gente não acreditar que Deus é possível em fazer, em cumprir aquilo que a gente está orando. Que Deus não tem poder de fazê-lo. Nós precisamos crer, mas o texto diz qual tipo de fé que nós devemos ter, né? Nós precisamos crer sem duvidar. Que Deus possa abençoar esse domingo. Um beijo no coração de todos os irmãos. Uma alegria poder fazer parte desse momento. Obrigado, Marcelo, e a todos os irmãos. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Aqui é a missionária Juliana, missionária e membro dessa igreja aí de UBPC de Várzea Paulista. Quero primeiro deixar o meu abraço a todos vocês, irmãos, amigos, pessoas que eu sinto uma falta tremenda, amo de paixão. Um abraço, pastor José Costa, pastor Emerson, a todos os pastores, obreiros, a Simone, a todos os irmãos. Vocês todos têm um lugar especial no meu coração. Irmãos, eu tô fazendo esse vídeo primeiro para mandar meu agradecimento, louvando a Deus pela vida de vocês, por tudo que vocês têm feito por mim nesses anos. Eu estou aqui há 18 anos, em novembro faz 18 anos que vocês me enviaram. E nós estamos aqui trabalhando no Paraguai. E esse ano, irmãos, nós tivemos muitas vitórias. E uma delas, ano passado eu estive na conferência falando que nós demos a entrada no documento da igreja. Essa documentação aqui no Paraguai, ela é muito difícil, ela é demorada, é cara. Eles ficam tentando segurar a documentação para receber propina, que é uma prática do país, não é nossa, do país, né? E aí, irmãos, Deus fez uma obra muito grande, colocou uma assessoria de uma pessoa muito séria, de um pastor muito crente, e esse processo que geralmente leva de 3 a 5 anos, levou 1 ano para acontecer. E já estamos com a documentação pronta, agora estamos aguardando só a assinatura do presidente para que saia o número de CNPJ da igreja no Paraguai. Então, uma conquista, assim, irmãos, assim, para nós é fantástica, nós orávamos muito. Uma outra conquista que eu e meu marido, nós estávamos orando para que Deus direcionasse a nossa vida. Ano passado eu estive aí conversando com o pastor e nós estávamos em segredo orando para que Deus falasse conosco. Eu, irmãos, atuo no Paraguai e atuo no Brasil, mas mais no Paraguai. Ele já atua mais no Brasil e menos no Paraguai. E eu estava orando para que ele naturalmente quisesse mudar a ordem como eu faço. E aí, com a visita do pastor Emerson, do pastor Paulo, do pastor Ronaldo, ele, por vontade própria, decidiu fazer essa alteração. Então, ele vai se dedicar mais ao Paraguai e menos ao Brasil. E eu acredito que vamos nos dedicar somente ao Paraguai conforme o tempo for passando. Então agora eu quero fazer um novo pedido de oração para vocês. Que o meu desejo é que o meu esposo fique integral comigo como eu sou. Porque ele trabalha, então ainda a gente tem umas limitações. Ele tem um potencial para nos ajudar demais na igreja ali no Paraguai. Mas ele precisa ter mais tempo.
mas já temos a vitória. O coração dele já está direcionado mais para o Paraguai. Então agora meu segundo pedido de oração para vocês é que vocês orem para que ele consiga ficar só trabalhando na igreja junto comigo, porque realmente a gente tem muito trabalho e tem muita alminha para ganhar. Uma outra coisa, hoje nós fomos buscar um senhor que é fruto da caravana do PSK, que fez a última caravana que tivemos aqui essa semana, e ele trouxe mais uma pessoa e nós já começamos a trabalhar o evangelismo com essa família. Então estejam orando, porque nós queremos ganhar e queremos que muitas almas se acheguem ao Senhor Jesus. E o meu último pedido para vocês não esquecerem de orar, é pela troca do nosso carro. O nosso carro, irmãos, é um carro bom, é um carro que nos atende, é um carro econômico, muito bom. Só que aqui nós atravessamos a fronteira e no verão, irmãos, aqui dá dentro do carro a sensação térmica de mais de 50 graus. Eu e o Eire, a gente é adulto, a gente aguenta, mas as crianças não aguentam. Então a gente precisa fazer essa troca para poder ir com as crianças e poder também dar um suporte maior para os missionários do lado paraguaio, porque nós temos que enfrentar essa fila e ela é pequena, mas ela é demoradinha. E é só essa intempérie. Se não tivesse o calor e a fila, é como ir de Várzea a Campo Limpo, a Jundiaí, tudo muito perto. Deus abençoe os irmãos, amo vocês, obrigado por tudo, obrigado irmão Marcelo, irmãos que estão envolvidos com as missões, os irmãos do diretor regional aí de Jundiaí, os irmãos da nossa igreja local, os intercessores, os mantenedores, os nossos amigos, todos vocês são especiais. Amo vocês, obrigado por tudo.